Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes aqui na Rádio Bandeirantes Campinas para falar da visita prevista para hoje às 13h30 da tarde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de outras autoridades aqui à nossa região. A Bionovis é uma indústria brasileira de biotecnologia instalada na cidade de Valinhos, que está dedicada ao desenvolvimento e produção de medicamentos biológicos de alta complexidade. O presidente Lula estará acompanhado aqui na cidade de Valinhos, entre outras autoridades, do ministro Alexandre Padilha, responsável pela pasta da saúde do governo federal e que é o nosso convidado na edição desta terça-feira, 3 de março, aqui do Manhã Bandeirantes. Ministro Alexandre Padilha, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor, é um prazer conversar com a Rádio Bandeirantes, toda a região de Campinas. Já estaremos à tarde com o presidente Lula nessa gigante de biotecnologia, um orgulho nacional, a Bionovis, que surge e cresce cada vez mais em função do SUS, a capacidade do SUS de coordenar e oferecer à população medicamentos muito complexos, de alto custo, que passam a ser produzidos aqui no Brasil. Hoje, especificamente, há alguma novidade que o senhor já possa antecipar para o nosso ouvinte que será anunciada, ou que será apresentada nessa visita, ministro? Sim, o presidente Lula vai visitar o que a gente chama da Suíte B, que é uma nova área ali da Bionovis, que vai permitir, inclusive, a produção de todos os passos dos medicamentos biológicos. São os medicamentos mais modernos, muitos medicamentos para o câncer, para doenças raras, para doenças autoimunes. E a Bionovis hoje produz, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fundação do Ministério da Saúde, com a FUNED, com o Biomanguinhos, agora com o Baia Pharma, ou seja, com instituições públicas, graças ao programa do Ministério da Saúde chamado Parceria de Desenvolvimento Produtivo. A gente faz uma parceria com a instituição pública, um laboratório público de produção, uma empresa nacional privada e empresas internacionais que transferem a tecnologia. Inclusive, o presidente Lula hoje vai visitar os locais onde a transferência que nós assinamos na semana passada na Índia e na Coreia do Sul, junto com a Bionovis, exatamente onde vai ser produzido esses medicamentos e que vão chegar no SUS, o povo brasileiro já começa a chegar no SUS, já a partir desse mês, para o povo brasileiro e dá uma garantia de que a gente produzindo aqui acontecer no mundo, guerra, oscilação cambial, pandemia, a gente garante a produção desse medicamento para a população que precisa. Nath Luquezzi, ministro da Saúde Alexandre Padilha, nosso convidado na edição de hoje do Manhã Bandeirantes. Bom dia, ministro. E qual que vai ser o impacto econômico desse investimento todo em inovação na saúde para a redução desses gastos públicos com tratamentos de alta complexidade, com as internações prolongadas? Sustentabilidade em saúde, ela significa gastar menos ou investir melhor? Ela significa investir melhor. Quando a gente garante a produção aqui no Brasil, pegando essa tecnologia de gigantes internacionais dos Estados Unidos, da Europa, da Índia e da Coreia do Sul, a gente está garantindo para a população brasileira um acesso a um tratamento mais moderno. São tratamentos caros, boa parte deles custam aí de R$ 1.500, R$ 2.000 a dose. Para você ter uma ideia, essa planta industrial da Bionovis já tem a capacidade de produzir quase 20 milhões de unidades de frascos e seringas desses tratamentos. Mas quando a gente garante o tratamento para a população, por que a gente gera economia? Primeiro porque essas pessoas vivem melhor, então ela se interna menos, né, tem maior qualidade de vida, tem menor risco de morte. E são doenças graves, em geral doenças crônicas, como câncer, doença autoimune, doenças raras. Não é uma doença igual a uma doença infecciosa aguda que a pessoa toma o antibiótico e não tem mais. É uma doença que a pessoa vai ter a vida inteira. Então, se você garante esse medicamento, que ele é recebido, alguns deles a pessoa tem que ir até um ambulatório para receber, outros ela pode tomar em casa. Ela vai se internar menos, ela vai
ter um menor risco de morte, vai ser submetido a menos cirurgias, menos procedimentos. Isso gera uma economia para os SUS. E a outra coisa, a segurança, né? Porque quando você produz aqui no Brasil, não corre o risco que aconteceu, por exemplo, na pandemia, quando teve a pandemia, várias pessoas ficarem sem tratamentos, ou de quando a gente teve essa crise da insulina, né, que tem no mundo, porque vários produtores de insulina migraram a sua produção para chamadas canetas emagrecedoras, que eles lucram mais com isso, diminuir a produção de insulina. Então, quando você produz aqui no Brasil, você fica imune a essas oscilações, essas crises, então dá segurança para uma pessoa que tem artrite reumatoide, que tem uma doença rara, e tem um câncer e que precisa desses medicamentos biológicos que vai ter aqui no Brasil, sendo produzido aqui no Brasil, além de gerar emprego e renda aqui na nossa região de Campinas. Ministro, nesta terça-feira também tem o anúncio de um programa voltado às pessoas com compulsão por jogos de azar, jogos de aposta. Um serviço do SUS de assistência especializada a quem precisa desse amparo profissional. Explica um pouquinho para o nosso ouvinte como é que vai funcionar esse atendimento, por favor. Isso é uma iniciativa muito importante do Ministério da Saúde, o que eu vou visitar e nós vamos anunciar hoje, daqui a pouco já estou chegando lá, é uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, que é um hospital parceiro do SUS, através do PROAD, e com o laboratório de jogo de apostas da Faculdade de Medicina da USP. É um atendimento, é um teleatendimento com psicólogos, psiquiatras, para aquelas pessoas que estão na situação de compulsão dos jogos. Começa a jogar nessas apostas eletrônicas e não para mais, perde seu dinheiro, complica a vida com a família, muitas pessoas levando a situação grave de depressão, até situações de suicídio. Isso é mais um passo do Observatório Saúde Brasil de Apostas Eletrônicas, criadas pelo Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Fazenda, onde a gente monitora, a gente recebe os dados agora do Ministério da Fazenda pelo CPF da pessoa, se aquela pessoa está jogando muito, se está jogando por horários mais estendidos, porque é possível ter esse dado a partir do controle que o Ministério da Fazenda faz com as apostas eletrônicas. Então, a partir do momento que a gente identifica um CPF que começa a ter um comportamento compulsivo, é oferecido para essa pessoa fazer um teste, está no Meu SUS Digital, na plataforma digital, a pessoa entra lá e vê se, pelo volume de jogo, pelas horas que ela gasta com o jogo, o comprometimento da economia financeira, se já tem sinais de compulsão. É oferecido para essa pessoa entrar numa plataforma de autoexclusão, que tira o CPF ela de poder jogar, de poder receber propaganda de aposta eletrônica. A gente começou isso em dezembro, mais de 300 mil pessoas já se auto-excluíram, e ela passa agora a receber também a oferta de fazer uma consulta com psicólogo, com psiquiatra. Por que é importante o teleatendimento, Heitor? O que a gente percebeu? Muitas vezes as pessoas, elas não procuram a unidade de saúde. A gente só tem, no ano passado inteiro, só 5 mil pessoas procuraram os CAPs falando de problemas de apostas eletrônicas. Então, em geral, elas não procuram essa unidade de saúde, ou porque tem o estigma, ou porque ela acha que ela não tem um problema de saúde mental, ou porque ela tem vergonha, ou porque ela não acha a unidade de saúde. Então, esse teleatendimento é uma oferta muito importante, porque vai dar um acesso a essas pessoas para ter uma consulta com o psiquiatra, com o psicólogo, e com isso poder fazer uma terapia necessária para sair dessa compulsão. Ministro, quando a gente fala em tecnologia, a gente está vivendo aí a revolução da inteligência artificial e com tudo isso vem os desafios. Quais que são os desafios éticos hoje na área da saúde, da inteligência artificial, principalmente o uso dela no SUS, e quais que são as potencialidades? Primeiro eu quero falar das potencialidades, até porque nessa visita do presidente Lula à Índia e à Coreia do Sul, eu estive junto com ele, visitamos os chamados hospitais inteligentes, que usam ao máximo a inteligência artificial. Ontem eu estava na Alemanha também, fiz uma visita a um hospital ultramoderno na Alemanha e estamos trazendo essa tecnologia para o Brasil. O Brasil vai ter uma rede de hospitais e serviços inteligentes em todas as regiões do país,
é financiado pelo Banco dos BRICS, nós estamos construindo isso, e vai ser um salto muito importante para o atendimento. A potencialidade é que a inteligência artificial, ela acelera o diagnóstico, por exemplo, os exames de imagem, né? O uso da inteligência artificial, ela dá mais precisão para a imagem que vai ser feita, a fotografia que vai ser feita, depois ela faz com a comparação que ela tem de banco de dados de centenas de milhares de exames, ela consegue fazer uma pré-avaliação para o médico radiologista. Então, você vai poder fazer uma coleta no exame de tomografia, por exemplo, nas nossas carretas do Agora Tem Especialistas, que estão circulando o Brasil, e o exame é encaminhado para o computador no centro, onde vão ficar os radiologistas, no centro de São Paulo, no centro de Campinas, no centro especializado, e sai o laudo muito mais rápido. Então, nós estamos trazendo essas tecnologias para o Brasil, já temos usado algumas dessas ferramentas no SUS. E os desafios éticos é exatamente aquele, de você não trocar a inteligência artificial pelo contato com o médico, pelo contato com o profissional de saúde, pela responsabilidade do médico desse profissional de saúde, você não obrigar o paciente a ser atendido só pela inteligência artificial, ele pode recusar, ele pode falar, eu quero ser atendido por um médico, eu quero ser atendido por um profissional de saúde. Então isso é muito importante. E a segurança nos dados. O Brasil hoje tem uma das maiores plataformas digitais sanitárias do mundo, que é a nossa Rede Nacional de Dados de Saúde. Você tem dela, saiu de cerca de 700 milhões de registros para quase 5 bilhões de registros de dados clínicos dos pacientes brasileiros. Isso é cuidado pelo Ministério da Saúde, tem protocolos de segurança para não vazar esse dado, para garantir essa proteção. Hoje, mais de 1.600.000 profissionais de saúde, que estão nas equipes de atenção básica, espalhadas pelo Brasil, usam essa plataforma para checar os dados dos pacientes no prontuário eletrônico, né? Nós estamos agora com um programa para os caminhoneiros, agora tem especialistas nos pontos de parada de caminhão, que em São Paulo tem ali na Dutra, em Pindamonhangaba, onde o caminhoneiro que passa por lá, ele faz exames, faz a consulta, e pode acessar os dados que ele tem, às vezes de uma unidade básica de saúde de um estado do Nordeste, do estado do Sul, do estado do Centro-Oeste, poder acessar isso através dessa nossa Rede Nacional de Dados de Saúde. Mas a proteção desses dados não vazarem, de garantir o sigilo é fundamental. Esse é um desafio e a gente tem, o Ministério da Saúde tem um investimento muito grande nisso. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que daqui a pouco, às 13h30 da tarde, estará ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de outras autoridades na Bionovis, indústria brasileira de biotecnologia dedicada ao desenvolvimento e produção de medicamentos biológicos de alta complexidade, instalada em Valinhos, aqui na região metropolitana de Campinas. Ministro, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Uma boa viagem, uma boa visita à nossa região. Espaço sempre aberto para falarmos sobre a área tão importante para a nossa vida, que é a saúde. Eu que agradeço, foi um prazer e uma honra conversar com a Band aí de toda a região de Campinas. Estaremos